Quando Michael Jackson subia no palco, acabou o jogo. O mundo simplesmente parava. Estádio lotado, gente passando mal, fã desmaiado só com a primeira nota. Literalmente, o cara mandava o já liga pro SAMU agora. Thriller sozinho vendeu mais do que a carreira inteira de muita gente por aí. É quase impossível achar um artista pop que não tenha sido influenciado por ele. Se você dança, canta, usa uma jaqueta diferente, Michael já fez isso antes. Mas calma aí, o Michael Jackson também não era o ser intocável que muita gente pinta. Ele foi criticado por cantar pouco ao vivo, famoso playback, pelas atuações meio esquisitas, e acabou levando culpa por umas paradas que nem eram dele. Tinha gente que achava que ele até controlava o clima. Choveu culpa Michael Jackson. Michael virou o rei do pop, mas o caminho até a coroa foi bem mais tenso do que muita gente imagina. Não foi um tapete vermelho, foi mais um piso de Lego descalço. Em 1968, um moleque de Gary, Indiana, entrou na Motown e bagunçou tudo. O garoto cantava muito melhor do que adulto que já tava na estrada há décadas. E sem precisar de coach vocal, cursinho online, o nome dele é Michael Jackson. O Jackson 5 não era só um grupinho infantil fofo só pra vender lancheira e boneco. Eles eram fora da curva. Berry Gordy, o chefão da Motown, falou sem pensar 2 vezes: nunca tinha visto nada parecido. E vindo do cara que praticamente fabricava estrelas em série. Isso não é pouca coisa não, hein? Em 69, Diana Ross apresentou o Michael pra América no Hollywood Palace. E lá tava ele, um pirralho minúsculo, com Black Power maior do que ele, segurando o microfone como se o cara já tivesse 50 anos de estrada, 3 Grammys e uma biografia não autorizada. Não parecia que era uma estreia, parecia um veterano fingindo ser criança pra enganar o público. Mas o que ninguém pensa é o seguinte: enquanto outras crianças estavam sofrendo para decorar a tabuada, Michael estava sofrendo para decorar a coreografia. Enquanto a galera jogava bola no recreio, ele estava no estúdio às 3 da manhã, trabalhando como se fosse um CLT com hora extra não paga. Jay Jackson, por sua vez, não acreditava em infância. A religião dele era outra: perfeição. E o método pedagógico, digamos que não passaria no conselho tutelar. A cobrança vinha pesada, na base da violência, como se o medo fosse o combustível criativo. Anos depois, Michael contou que tinha tanto medo do pai que chegava a vomitar só de ver ele se aproximando. O mesmo cara que hipnotizava multidões, fazia o mundo inteiro tentar dançar igual, passava mal só de ouvir os passos do pai chegando. Em 1970, os Jackson 5 fizeram um negócio simplesmente absurdo. 4 músicas seguidas em primeiro lugar: I Want You Back, ABC, The Love You Save e I'll Be There. E no meio disso tudo tava o Michael, com 11 anos, cantando sobre amor e coração partido de um jeito que fazia mulheres adultas chorarem, repensarem o casamento, ligarem pro ex às 2 da manhã. Mas com todo esse sucesso vinha um preço alto pra caramba. Michael não podia ter amigos da idade dele, não ia ao baile da escola e mal conseguia sair na rua. Qualquer ida na padaria virava uma histeria coletiva. Anos depois ele contou uma parada triste, que ele ficava olhando pela janela dos hotéis, vendo crianças brincando no parque, e só olhando, porque era isso que dava pra fazer. Enquanto a galera tava jogando bola, ele tava treinando, dança, canta. No fundo, Michael só queria ser normal, mas normal ele nunca foi. Ele era talentoso demais, completamente obcecado por música. E quando alguém nasce assim, não sobra muito espaço pra ser criança. Em 79, Michael tinha 21 anos e uma coceira criativa impossível de ignorar. Os Jackson 5 já tinham saído da Motown e virado só os Jackson, mas o Michael queria mais. O grupo já era gigante, mas ele queria ser galáctico. E aí entra Quincy Jones. O mano já tinha trabalhado com Frank Sinatra, Count Basie. O cara já humilhava com o currículo, hein? Quando anunciaram que Quincy Jones ia produzir o álbum solo do Michael, muita gente torceu o nariz. Como assim? Um mestre do jazz vai se juntar com um ex-astro mirim pra fazer um disco pop? Parecia aquelas ideias que surgem às 3 da manhã, quando você tá com seus amigos com altas doses de teor alcoólico no fígado. Quincy e Michael já tinham se trombado no filme Grease, basicamente o Michael George versão soul, e o Wilson bateu, a química ali era absurda. Um ano depois, eles droparam Off the Wall. E pronto, acabou o sossego. Se você ligasse um rádio aleatoriamente em 1979, tinha 80% de chances de estar tocando o Michael fazendo O álbum foi 4 vezes platina, colocou 4 músicas no top 10 e virou um manual de como fazer pop direito. Se existisse faculdade disso,
Off the Wall seria a leitura obrigatória, ou escutada obrigatória. Mas aí vem o detalhe. Apesar de vender milhões e dominar as paradas, o álbum só recebeu 2 indicações ao Grammy, e ganhou uma. Michael tava lá, sentado na plateia, batendo palminha educadamente, enquanto outros artistas subiam no palco ganhando prêmios, que na cabeça dele, eram dele. Dizem que ele alguma coisa mudou. Em vez dele subir no palco do nada e começar a falar no microfone igual o falecido Kanye, naquela mesma noite, ele virou pro advogado e mandou: "Meu próximo álbum vai ser o maior de todos os times, alright?" Qualquer pessoa minimamente lúcida teria chamado isso de loucura. Um moleque de 21 anos dizendo que ia fazer o maior álbum da história da música. Beleza, ele era o Michael Jackson, mas não era o rei do pop. Michael competia com adultos desde os 5 anos, enquanto outras crianças brigavam por figurinhas, ele brigava para ser o número 1 nas paradas. Mas também aprendeu cedo uma lição cruel da indústria. Talento sozinho não paga as contas, nem compra respeito. Para vencer de verdade, tinha que ser incontestável. Aquela vitória que até o maior hate admite: cara, que tu mandou bem. Você é bacana, Daniel. Você é o melhor. Off the Wall já deveria ter sido suficiente. O disco revolucionou o pop, deixou a disco music chique, adulta, elegante, mas mesmo assim, a indústria continuava tratando ele como o pequeno Michael, o pupilo da Diana Ross, mais um dos Jackson. Então Michael fez o que qualquer gênio levemente indignado faria: decidiu quebrar tudo. Não literalmente. 30 de novembro de 1992, Thriller foi lançado. Thriller não deveria ter acontecido daquele jeito. Os engravatados da CBS queriam outro Off the Wall, seguro, previsível, o clássico arroz com feijão, lucro garantido. Mas Michael e Quincy tinham outra visão. Eles queriam criar um álbum onde cada música fosse o single. Nada de música preguiçosa, ou aquele som que a gente pula mais rápido que a propaganda do jogo da galera. Cada batida tinha que ser perfeita, cada nota afinada, cada refrão mais viciante do que você maratonar os vídeos do Lucas Ciente. Já se inscreve aqui no canal, rapaziada. Antes de qualquer coisa, tem um detalhe crucial: a MTV. Não dá pra falar de Thriller sem falar dela. A MTV surgiu em 1981 como um canal de música, mas tinha um recorte bem fechadinho, apenas rock. E na cabeça deles, Michael Jackson não cabia nesse dress code. Quando Billie Jean saiu, todo mundo sabia que era um hit, menos a MTV. Eles olharam pra música e pensaram: isso não parece rock. O canal só resolveu ceder quando o presidente da CBS Records resolveu jogar pesado. Se a MTV não exibisse o Michael, ela tiraria todos os artistas da gravadora do canal. Um blefe, talvez. Mas funcionou. Quando finalmente o clipe foi pro ar, Billie Jean virou um dos vídeos mais pedidos do canal. Aquilo não só abriu portas para o Michael, abriu caminho para uma geração inteira de artistas que vieram depois dele. E o moleque não tinha terminado não. No aniversário de 25 anos da Montal, que o Michael nem queria participar, o cara nem fazia mais parte da Montal naquele momento. Ele só topou com uma condição: eu tenho que fazer uma dessa solo, alright? Tá, ok, Michael. Me chama de Lord. Quê? Lord. Ele entrou com chapéu fedora, jaqueta preta, luva prateada brilhando mais do que glitter de carnaval. A linha de baixo de Billie Jean começa a tocar e o resto é história, meu amigo. No clipe de Thriller, sério, ele fez um curta de 14 minutos. Depois de Thriller, os clipes viraram filmes. Teve diretor de cinema, roteiro, história, orçamento gigante. Tudo isso por causa dele. E o álbum, Thriller passou trator em todos os recordes possíveis. Álbum mais vendido de 83, de 84, praticamente de todo o universo conhecido. Cerca de 70 milhões de cópias. 7 singles no top 10. O cara basicamente ganhou mais prêmios numa noite do que eu ganhei de elogios em toda a minha vida. Foi absurdo! Mas o sucesso tem o seu preço, e o Michael descobriu isso do jeito mais doloroso possível. De repente, parecia que todo mundo queria um pedacinho dele. Viu o comercial da Pepsi que deu errado, o cabelo dele literalmente pegou fogo, aí entraram os analgésicos que o acompanharam até o fim de sua vida. As críticas também não tiveram dó. Rádios negras diziam que ele tinha abandonado a própria comunidade, tá traindo o movimento, cara. Enquanto críticos de rock gritavam que ele era muito comercial, a galera que tinha ignorado Off the Wall agora tava dizendo que o Michael tava exposto demais. O Michael não podia ganhar de jeito nenhum. E acredite, isso foi só o começo do que viraria o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Michael: a mídia. Pulando no tempo, Michael passou 3 anos mergulhado na criação do próximo álbum. A pressão de lançar algo depois do Thriller devia ser absurda. É tipo tentar escrever uma continuação da Bíblia. O que tu faz depois disso? A resposta foi bad.
5 singles em primeiro lugar. Bad Tour virou a turnê mais lucrativa da história até então, outro nível. Enquanto Michael quebrava recordes de venda, rolava outra história nos bastidores. Prince estava ocupado quebrando regras musicais, usando mais instrumentos por música do que eu tenho de mês na gaveta. Purple Rain, Six of Times. Cada álbum era uma aula de como ser genial. E a crítica adorava transformar isso numa rivalidade digna de novela das 9. Michael era pop, Prince era arte. Michael dançava como se tivesse em gravidade zero. Prince tocava tudo: guitarra, piano, baixo, bateria, provavelmente até o liquidificador se precisasse. Michael até pensou em fazer uma música com Prince, chamou o cara pra fazer um dueto em Bad, mas aí o Prince escutou a primeira linha da música e o Bad is mine. Pera aí, sua bunda é minha? Pera aí, quem que vai cantar isso? Quem que vai cantar isso pra quem? Michael, tu vai cantar isso pra mim? Eu definitivamente não vou cantar isso pra você. No fundo, essa rivalidade nunca foi real. Havia um respeito de ambos os lados, só que a mídia precisava de conflito, de barraco. E aí, infelizmente, o Michael virou o alvo perfeito. Perceberam rapidinho que vendia muito mais de revistas chamando ele de estranho do que falar da música. Tudo virava escândalo. Comprou um chimpanzé, manchete. Dormiu numa câmara de oxigênio. Tecnicamente ele não dormiu, mas quem liga? Manchete. E aí apareceu a maior de todas. That destroys the pigmentation of the skin is something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. Michael desenvolveu vitiligo, uma doença que destrói a pigmentação da pele. Mas em vez de empatia, o que ele recebeu foi zombaria da mídia. Quando Danger saiu, ele misturou New Jack Swing com Ted Riley, jogou em sons industriais, hip hop. Black White virou um evento em 91. Todo mundo assistiu. Literalmente, todo mundo. Teto a tia que só assiste novela tava lá de boca aberta, tentando entender aquele efeito de transformação que rola no final. Enquanto a música evoluía, as manchetes não paravam. Diziam que ele comprava os ossos do Homem-Elefante, dizendo que às vezes ele conversava com um chimpanzé sobre estratégia de carreira. Cada história mais absurda do que a anterior. E pior, a galera começou a acreditar. A ironia é que, enquanto chamavam ele de aberração, ele tava lá, quietinho, reinventando pop, deixando coreografias que até hoje são copiadas. E a prova? Assiste qualquer grupo de K-pop. Se você ignorar o cabelo colorido, aquilo ali é Michael Jackson versão 2.0. Mas o Michael cometeu um erro fatal. Ele era bom demais, gentil demais, confiava nas pessoas até demais. Tinha um próprio parque temático e deixava crianças e suas famílias curtirem lá com ele. Na cabeça dele tava tudo de boa, afinal ele nunca teve infância, então decidiu dar pras crianças o que ele nunca teve. Aí em 93, a magia acabou de forma bem trágica. Em agosto desse ano, Michael Jackson foi acusado de coisas gravíssimas envolvendo crianças. Esse sempre foi um ponto mais pesado e delicado da história dele. E independente de você achar ele culpado ou inocente, o que veio depois foi basicamente uma execução pública em horário nobre. As acusações estouraram bem no meio da Dangerous Tour. A mídia foi impiedosa. A pressão ficou tão absurda que ele teve que parar a turnê pra conseguir levantar da cama e continuar funcionando. E acabou precisando ainda mais de analgésicos. Pouco tempo depois veio o álbum History. Metade do álbum era coletânea, metade material novo. As novas músicas desse álbum eram outra vibe. Tinha mais raiva ali, mais confronto, mais dor. They Don't Care About Us, Scream, Strange in Moscow. Aquilo não era o Michael de They You Make Me Feel. Era alguém machucado, fechado, ferido por dentro. Claro, ainda era o Michael Jackson. O disco ainda vendeu, a turnê foi gigante, mas dava pra sentir, algo ali tinha quebrado. As acusações voltaram em 2003, e aí veio o julgamento. O Michael foi absolvido em tudo. Mas bora ser sincero, ele ser absolvido não é a mesma coisa do que o perdão popular. Para muita gente, a sentença já tinha sido dada bem antes. Nesse ponto, ele já era indiscutivelmente um dos maiores da história. E Thriller acabou virando um problema. Aquilo virou uma sombra impossível de escapar. Nada parecia suficiente depois daquilo. E nessa fase também tinha outro vilão, a Sony. Em 2001, Michael lançou Invincible, seu último álbum de estúdio, e a Sony basicamente largou o disco na gaveta. Os dois estavam em guerra, e o disco nem teve promoção. O álbum estreou em primeiro lugar e virou duplo de platina. Assim chamaram o disco de fracasso, mesmo que o disco tenha vendido mais do que a maioria dos artistas sonhariam em fazer. Mas o Michael era tão fora da curva que qualquer coisa abaixo de dominar o mundo virava decepção. O problema real é que a engrenagem começou a dar ruim. As dívidas só cresciam. Não era falta de grana. Michael tinha catálogo, patrimônio, ativos pra caramba. Mas os processos jurídicos não paravam. A pressão vinha de todos os lados, tudo parecia se fechando ao redor dele. Então Michael decidiu tentar uma última grande volta. Em 2009, ele anunciou
This is it. 50 shows na Arena 02 em Londres. Os ingressos foram esgotados em horas. O nome dele ainda carregava peso. Ele tinha 50 anos e tava ensaiando como se tivesse 25. Ele ainda era mágico. Ainda tinha algo que ninguém tinha. Aquela aura que te prende sem explicar porquê. Só que o corpo já não acompanhava. Michael tava frágil, não dormia sem remédios, pesava pouco mais de 50 quilos. O preço de décadas vivendo no limite estava cobrando a conta. Em 25 de junho de 2009, o rei do pop foi declarado morto. A notícia foi devastadora, mas se tem um lado positivo nisso tudo, é que o legado ficou. O legado do Michael continua vivo, não só nos músicos que vieram depois, mas em todos nós que, conscientemente ou não, ainda dançamos nas músicas que ele criou. O Michael foi o que mais pagou o preço da fama. Se você for olhar pros números, não tem discussão. Mais de 1 bilhão de discos vendidos, 13 Grammys, 39 recordes no Guinness. Trilha sozinho vendeu mais do que a carreira inteira de muita gente por aí. Assiste Beyoncé no palco, aquilo é Michael. Assiste Bruno Mars, The Weeknd, Justin Timberlake, Usher, Chris Brown. Todos estão de um jeito ou de outro tentando chegar perto do que ele fazia. Então o K-pop tem uma sombra do Michael ali. Michael simplesmente mudou o que significava ser uma estrela pop. E é isso, espero que tenha gostado. Gostou? Eu gostei. E aí, o que você acha dessa trajetória toda do Michael? Ele foi o que mais pagou o preço da fama mesmo? Coloque aí nos comentários. Já se inscreve no canal. Se puder, vira membro aqui. Compartilha o vídeo. Me siga no Instagram, os links vão estar na descrição. Coloque um comentário, ajuda bastante no engajamento. Hype o vídeo também, se estiver no telefone. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!